Olá a todos, eu sou o Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. E esse é o nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água. Hoje eu trago para vocês o Marco André de Oliveira. Ele é engenheiro florestal, com pós-graduação em administração de empresas, gestão em marketing e pós-graduação em planejamento e gestão ambiental. Ele é o atual vice-presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas Federal do Rio Paranapanema e sócio-diretor da GMA Consultoria e Empreendimentos. O Marco André tem uma experiência muito grande, né, na parte de comitê de bacias, e ele mostra para a gente, nessa discussão, é interessante, uma das coisas que me chama a atenção é quando a gente conversa com as pessoas, eu pego a minha experiência de geólogo, eu tendo a enxergar o mundo sempre pelo prisma de geologia, que é a minha formação principal, ainda que eu tenha me desenvolvido em várias outras áreas. E esse resíduo de formação a gente vê em todas as pessoas. Então, eu perguntei para ele sobre isso, falando um pouco da parte do engenheiro florestal para isso, e principalmente como ele enxerga essa situação do Comitê de Bacia, a parte de gestão dos recursos hídricos, como isso é feito. Ele falou para a gente de um tema importante, que é a cobrança pelo uso da água. Ele tem uma visão interessante do trabalho da cobrança do uso da água, que ele mostra que eventualmente a influência, todo pagamento passar pelo governo pode não ser a forma mais adequada, a gente pode ter outras formas que sejam mais eficientes e que façam com que as pessoas se conscientizem e elas possam receber por tratar melhor o recurso hídrico. Sem isso, a gente não vai ter um futuro garantido. Ele falou várias outras coisas interessantes para a gente aqui, né? Ele mostrou como práticas sustentáveis podem funcionar para os conceitos de recursos hídricos. Então vamos lá. Olá, Marco, Marco André de Oliveira, meu parente, claro. Por favor, bem-vindo. Conta para a gente aí um pouquinho da sua trajetória. Obrigado por estar aqui com a gente. Faz um resumo da sua trajetória para a gente. Você tem uma história muito interessante. Trabalha com comitês, tem um trabalho que é muito nobre, na minha opinião. Eu admiro demais. A gente deveria ter muito mais comitês ativos, como alguns que a gente tem, mas a gente deveria estar isso com toda a sociedade. Eu sei que não é muito fácil a gente envolver a sociedade num tema tão importante como água, mas vamos lá, conta para a gente a sua trajetória, como é que você chegou até onde você está hoje, por favor. Bom, então, primeiro é um prazer estar com vocês aqui, né? O Estudo Água Sustentável. Eu sou engenheiro florestal de formação, meu nome é Marco André Ferreira de Oliveira, né? Eu nasci em Petrópolis, Rio de Janeiro, né? Sou formado pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, né? E a partir do momento que eu fui engenheiro florestal, formado naquela época em que as faculdades ainda formavam engenheiros florestais para florestas comerciais, né? Eucalipto e pinos principalmente. Acabei vindo para essa região que eu estou hoje, né? O sudoeste do estado de São Paulo, Itapeva, começando a trabalhar com madeira, né? E fui desenvolvendo várias ações, atividades aqui, até que, e como eu não era uma pessoa muito conhecida na região, a gente tenta criar uma sociabilização, né? E eu acabei virando, em pouco tempo aqui, eu cheguei em 87, em 94 eu virei presidente da Associação dos Engenheiros da cidade de Itapeva. E como presidente, um determinado momento, né, o pessoal que estava começando a montar os comitês de bacia hidrográfica, né, vieram procurar a associação, né, um órgão técnico, né, independente, sociedade civil, para que ela pudesse auxiliar no processo de montagem do comitê do que a gente chama do CBH-Alto, o Comitê de Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema, que é um comitê que faz parte do Rio Paranapanema, né? Isso foi em 1997. Nós fundamos o comitê, né? Eu era o coordenador da Câmara Técnica de Planejamento, né? E de lá para cá, me inteirei aí dos comitês, participei de todos os processos, fui vice-presidente desse comitê por mais de 15 anos, né? Do Comitê da Bacia Hidrográfica do Alto Paranapanema. E aí, ao mesmo tempo, né, as minhas atividades profissionais, né, com o crescimento do meio ambiente em si, da preocupação e mesmo assim dos processos de licenciamento ambientais que começaram a acontecer, né, a legislação nova, né, então, a legislação de recursos hídricos no estado de São Paulo de 93, quer dizer, então é uma legislação nova, aí teve a Constituição, aí começou a ter umas resoluções de CONAMA mais voltadas ao recurso hídrico.
Então, a gente foi acabando trabalhando, né, indo para essa área, apesar de uma formação florestal, de engenheiro. Aí, as minhas pós-graduações foram todas na área de meio ambiente, de gestão ambiental, de ISO 14000, né? Só. Comecei a me interessar no processo e, ao mesmo tempo, me aprofundar nos comitês, né? Então, isso fez com que, não só vivenciando esse comitê, né, as reuniões, os encontros, os vários locais que a gente foi, né, também conversando com os órgãos de Estado, né, no Estado de São Paulo. Cheguei ao Comitê Federal do Paranapanema, né, o Comitê da Bacia Hidrográfica do Paranapanema, que reúne o Comitê do Alto, né, são três afluentes do Estado de São Paulo e três afluentes do Estado do Paraná, comitês que somam o federal. E em 2019 eu virei o vice-presidente do Comitê Federal do Paranapanema, né, por conta de toda essa trilha aí, né? E o que a gente veio naquela época, em 97, né? Que a gente estava numa região, porque São Paulo ela tem uma região bem delimitada pelos rios Paraíba do Sul, Tietê e Paranapanema, sendo que o Paraíba do Sul e o Tietê com vários problemas que o Paranapanema ainda não tem, né? Não só porque é uma região mais, vamos dizer assim, com menos população, né? Com menos industrialização, mas com muita agricultura, né? Agricultura. Então, é a última fronteira do estado de São Paulo em relação aos rios, né? Então, a gente convive com o Paranapanema com água disponível, mas hoje já sofrendo as consequências. Lá naquela época, quando a gente montou o comitê, a gente tinha essa ideia de que um dia, infelizmente, ainda ia chegar a alguns conceitos de racionalização que a gente não tinha aqui na nossa região. Então, essa evolução toda acompanhou a minha evolução, não só dentro do comitê, né, no conhecimento, mas, ao mesmo tempo, o meu caminhamento, né, para hoje trabalhar com consultoria ambiental nessas áreas de licenciamento e aí na área de recursos hídricos, e então foi uma coisa acompanhando a outra. Então, hoje eu sou o vice-presidente do Federal, sempre representando a sociedade civil, ainda mesmo a Associação de Engenheiros daquela época, né, que eu represento hoje como representante da associação no comitê, mas ao mesmo tempo hoje eu agrego duas situações, porque eu tenho um trabalho nessa área, né, profissional, e ao mesmo tempo um trabalho de sociedade civil nesse comitê. Então é um crescimento, infelizmente são crescimentos diferentes, né? Eu tenho um crescimento profissional nessa área na hora em que a água tem um crescimento na racionalização dela por conta da escassez. Mas é o caminho. Estamos aqui hoje por conta disso. Mas com racionalização tem crescimento técnico, esse que é o detalhe. Não, a gente chegou a comentar antes da gravação que a gente cresce no sofrimento, né, na dor. Não, ninguém se É mexe. por aí, é por aí. Deixa eu só fazer uma pergunta. Duas coisas aqui que eu queria saber de você. Uma, é, como esse seu trabalho nos comitês de bacia influenciou a sua visão da importância dos recursos hídricos no Brasil? E outra eu sou geólogo, então eu sempre tendo a ver as coisas por uma visão da formação que a gente tem. A gente tem aquela deformação profissional, né? Eu tenho interesse, o que que o engenheiro florestal, qual é a visão que o engenheiro florestal tem de diferente dos outros hidrólogos? E, claro, como é que os comitês influenciaram na sua visão de gestão de recursos? Eu acho que a maior influência que o comitê teve, né? Porque assim, a gente, normalmente quando a gente tem a sociedade civil participando dos comitês, a gente tem muito ainda uma história de ONGs, né? Sim, De organizações não governamentais. Muitas delas criadas em cima de aspectos ambientalistas, né? Às vezes um pouco excessivos, vamos dizer assim, né? Um ambientalista muito excessivo. A gente diz que aqueles ambientalistas que gostam de abraçar árvores, sabe? Então, a minha sempre foi uma visão mais técnica, né? Eu sempre entendi que existia uma necessidade técnica da gente estar trabalhando no comitê como sociedade civil, mas tendo uma visão técnica da situação, né? claro. Porque, como eu disse antes, a água ela é uma questão de racionalização, de melhor uso, né? De saber fazer os processos de conservação. O que a floresta me dá, né? A gente começou com floresta comercial, pinos, eucalipto, né? E alguns medos que se dizia que o eucalipto acabava com o solo, chupava a água toda do solo e tudo mais, né?
Então, mesmo sendo floresta, e é uma situação que foi evoluindo. Você vê que hoje, aqui no estado de São Paulo, né, a CETESB, ela aceita que nas áreas de preservação permanente existe eucalipto. Não aceita que existe o pinus, porque o pinus ela é uma espécie dominante, né? Ela é invasora. Se você deixar o pinus, ele certamente vai conseguir derrubar a mata nativa dessas APP. Mas o eucalipto é aceito porque ele não é uma espécie invasora. Ele é uma espécie, né, que tem um grande consumo de água em locais mais profundos, não tanto na superfície, mas ele não compete com a mata nativa. Então, bem espaçado, a CETESB até aceita que o Sim, eucalipto. E é uma evolução, a gente tinha o eucalipto como um problema. como Mas vilão. a floresta em si, né, mais do que qualquer outro tipo de agricultura, ela sempre foi formada em áreas de vegetação nativa, né? Você que é geólogo, você sabe muito bem que em vários locais em que não há condição daquele solo produzir alguma coisa, sempre foi colocado floresta como uma possível cobertura, em especial pinos, né? Na nossa região, então, que é uma área muito de formações calcíticas e dolomíticas, você às vezes tem muita formação de pinos. Então a gente sempre conviveu muito, mesmo que de uma forma não muito próxima, mas sempre teve uma floresta, a gente sempre via associada à vegetação nativa, arbórea, de dossel grande, de grandes alturas e tudo mais. Então, quer dizer, o florestal ele tem uma facilidade para entender o processo de regeneração. Ainda que sejam situações diferentes, uma floresta comercial para uma regeneração nativa, mas o florestal tem um entendimento, uma facilidade de entender como é o processo de fazer a regeneração natural, seja por uma regeneração natural, seja por um plantio, por um enriquecimento das propriedades. Porque ele foi formado para isso, para plantar. Né? Talvez, naquela época, como eu disse para você, plantar florestas comerciais, eucalipto e pinos especial. Mas a nativa ele tinha. Não é que a gente não tinha essa matéria na escola, não é que a gente não se preocupava com o plantio de nativas. É que naquela época, né, ela não foi, a engenharia não formava a gente para trabalhar com floresta nativa, mas é um complemento. Quer dizer, hoje, algumas coisas que você trabalha na hora de plantar uma vegetação nativa, a gente aprendeu para fazer a floresta comercial. Né? Como a floresta nativa hoje, né, ela hoje tem um outro olhar, as pessoas plantam Sim, nativo para realmente formar certo. uma vegetação nativa fechada, a gente tem muitos conceitos aprendidos para o comercial na nativa. Então, isso foi uma evolução. E mais que isso, a evolução foi por conta de que os caminhos nossos, né, acabaram indo para o meio ambiente. Eu poderia muito bem estar numa área comercial hoje de eucalipto e pinos, porque isso tem caminho, mas por conta de toda a história que eu tive em relação a ter sido professor, ter sido perito judicial, trabalhar em prefeitura, eu acabei trilhando um caminho de meio ambiente, de floresta nativa, mas uma parte grande da minha formação Foi com... profissional me ajuda muito nesse processo de revegetação, de enriquecimento, de conhecer como se plantar uma floresta, mesmo sendo ela nativa. Ah, muito legal. Então, pensando nesse seu raciocínio aí, quais os desafios ambientais que a gente teria para a gente poder fazer, para a gente equilibrar o desenvolvimento e a preservação dos recursos hídricos, considerando a parte de manejo de florestas e tudo mais? Olha, eu acho que o primeiro desafio é a gente conseguir entender que a nativa, o meio ambiente, né, esse recurso hídrico, ele faz parte de um equilíbrio nosso biológico, né? A gente, durante muito tempo, tanto na agricultura quanto na floresta, a gente trabalhou muito com equipamento, com situações de combate a pragas, com uma forma muito química, muito mal elaborada, de não trabalhar com o equilíbrio ecológico, que a gente chama, né? Então, a nativa tem essa capacidade, e a gente sabe, né, e até você teve várias florestas plantadas de comercial de formas homogêneas, né, no Espírito Santo, né, as empresas lá trabalharam com muitas florestas homogêneas,
E isso criou vários problemas por conta de que você, quando tem uma doença, acaba contaminando toda a propriedade. E eles começaram a entender que esses trabalhos de ter os corredores ecológicos dentro das florestas controlavam esses processos de contaminação. Então, quer dizer, trabalhar o equilíbrio é muito importante. O problema é que o que eu vejo, né, normalmente, na hora de se plantar uma floresta, na hora de ter uma vegetação nativa, é que as pessoas acabam colocando ela como meio marginal no processo, entendeu? Elas acabam sendo sempre fundo de vale, porque tem a água lá, mas em alguns momentos esse fundo de vale acaba representando um fundo de consciência, de tecnologia. Acho que nativo você planta e vai dar. Não é bem assim, né? A partir do momento que você tem um desequilíbrio que você já causou, a compensação ambiental dessa vegetação voltar, ela necessita de um trabalho técnico. Ela não pode ser feita apenas por uma plantei e o meio ambiente, porque você já degradou aquele meio ambiente. Eu sempre falo uma coisa básica que para o pessoal que trabalha com o meio ambiente, que tem a ver com a fala, né? A gente não vai restaurar de forma como estava o equilíbrio ecológico que a gente perdeu. É praticamente impossível a gente fazer uma restauração do que foi perdido, né? Do que não foi preservado. Quem fez, seja, acredite-se no que quiser, seja no bug, seja no criador maior, quem fez isso criou um equilíbrio que quando a gente desequilibra, a gente não volta. Mas a gente pode compensar. O processo é compensar. E em algumas situações, a compensação pode ser melhor que a encomenda, né? Pode ser até melhor que a encomenda em algumas situações. Mas para compensar, a gente tem que fazer um trabalho técnico. Não é plantar e abandonar e achar que aquilo vai sobreviver. Quando você degrada, você precisa voltar a fazer um trabalho técnico e gastar dinheiro nisso. E isso é uma situação que muito empresário não entende, que você precisa investir nesse equilíbrio. E eu acho que nós estamos começando a entender agora, tá? Com o tempo, que plantar uma floresta, ter um manancial de água em boas condições, necessita de investimento e isso vai te dar retorno. Vai te dar retorno. E normalmente, e não é um retorno só porque eu estou lidando e controlando o meio ambiente, estou sendo uma boa pessoa. Não, não. É um retorno comercial. É um retorno, e talvez isso seja o maior problema nosso, da gente poder. Eu estava conversando um dia, só para terminar essa fala, com o pessoal do Comitê de São Francisco, e tem a legislação do PSA, né, do Programa de Também. Serviço, do Pagamento de Serviços Ambientais. E a discussão é o seguinte: como é que a gente consegue transformar o pagamento de serviços ambientais numa coisa numérica, que a pessoa entenda que é um ganho? Quer dizer, o que que ele vai ter que produzir para ser remunerado por aquele pagamento? O que ele vai produzir, seja em massa verde, seja em metro cúbico de volume de água disponível? Como que nós vamos calcular isso? Eu acho que isso é importante, a gente conseguir entender que nós Muito. vamos fazer o meio ambiente e ele tem um ganho financeiro. Porque, infelizmente, não adianta a gente ficar só no lúdico, né? Ele tem Não, um ganho financeiro, né? O que nós ganhamos com isso? É isso que a gente tem que aprender a transformar para o empresário poder investir. Para ele falar, não, então eu vou investir. Porque quem tem a cabeça de investidor, ele pode ter uma cabeça ecológica, mas o investidor está ali, ele precisa entender o que ele vai ganhar. E sim, ele ganha. É só a gente aprender a tentar claro. entender melhor o processo e saber passar isso para o investidor. Não, tem que ter retorno. Você está falando, eu tive uma experiência, a gente tem que fazer uma vez uma regeneração de uma área pequena, mesmo uma área pequena de mata ciliar, já é um problema. Não basta colocar as espécies lá e deixar Deus cuidando, não funciona assim, né? Você Não. tem um trabalho de manejo intenso para aquilo dar certo, né? E tem que ficar observando, monitorando, não é um trabalho, não é trivial, precisa de um técnico especializado acompanhando, é verdade, é bem essa experiência que eu tive lá. O pessoal achou que colocando umas árvores e largando para a natureza, Põe no papel, faz um projetinho, acha que, né, botou lá, né, a clímax, é a outra, fez aqueles quadradinhos, deixa que Deus ajuda, não é bem assim. não Você funciona assim desestimulou, você não, precisa é. replantar.
né? É verdade, é verdade. É muito mais complicado do que parece. Muito bom. Tipo, É. você falou aí da parte econômica. Eu também acho que a parte econômica, se você não conseguir resolver a parte econômica, não adianta ficar só na paixão que as coisas não se resolvem. Precisa ter resultado, as pessoas têm que ter interesse para poder gerar a melhoria que a gente quer. Você participou da cobrança pelo uso da água aqui em São Paulo. Quais os avanços que você viu desde a sua implementação e quais os desafios que você vê que precisam ser superados ainda? Acho que o primeiro avanço que nós tivemos foi a Constituição em 88, e eu falei isso lá onde a gente estava lá, que eu conversei com a Bruna, lá nas PIP, né? Que ela colocou que a água é um bem de uso público e pertence ao cidadão. É uma coisa muito simplória hoje para nós, quase 40 anos depois. Mas ela delimita o processo, né? A gente entende, né? Se tá na Constituição como um artigo principal. A água é um bem do cidadão e um bem público. Mas sempre foi? Não, nunca foi. Né? A gente tinha, eu fui perito judicial e fiz muitas avaliações em que as pessoas, na hora de avaliar, falaram assim: não, mas a água está do lado de cá, a água está do lado de lá. Né? Então, quer dizer, o cara era dono da água. Né? Na verdade, quando ele põe o córrego para um lado, o córrego para o outro, ele se acha dono da água. E a Constituição veio dizer que a água é um bem público. Ela não é um bem seu nem meu, por mais que o rio passe na sua propriedade, ela é um bem de todos. Esse é um princípio básico, né? Eu acho que isso foi uma das coisas principais que houve na conscientização e eu trabalho sempre em cima disso, né? E a cobrança, né, ela foi dar valor para esse bem, né? O Estado deu um valor para esse bem, porque a gente achava que a gente estava pagando água quando pagava a conta da Sabesp, né? E, na verdade, a conta da Sabesp, ela não é a água, né? Na verdade, ela é o Serviço. transporte, o tratamento e a Serviço. entrega, né? Então, se o Estado tem um bem público e esse bem pertence a todos, então, se você usa esse bem comercialmente, você deve pagar por ele, né? Sim. Então, é a evolução do conceito, né? E eu acho que a cobrança, ela é irrisória. Se a gente for contar na conta de água, na conta de qualquer lugar, é muito irrisória ainda, é muito pequena. Mas eu acho que é a criação de um conceito, né? É uma legislação, a lei da cobrança do uso da água no nosso comitê, ela foi implementada em 2014, 2013. A gente começou a cobrar água, fazer cobrança do uso da água em 2019, antes um pouco da pandemia. Então, é um processo que ainda está engateando, né? A gente, e eu acho que a legislação de São Paulo era uma boa legislação, inclusive para o agricultor, apesar de hoje a gente não cobrar água para o agricultor aqui, porque ela diz dentro da legislação dela que quem realiza trabalhos e tem ações de conservação desse recurso, de melhoria da conservação desse recurso, ele poderá ter descontos sobre o valor e até mesmo ser beneficiado com a isenção. Então, quer dizer, ele está dizendo o seguinte, que é o básico: se eu cobro água de você e você faz um bom trabalho, eu consigo mensurar esse trabalho seu como um bom trabalho, eu posso te isentar, porque não tem um motivo por que você pagar para eu devolver para você fazer a mesma manutenção que você já está fazendo. Quer dizer, então, existe um conceito. Agora, infelizmente, nós estamos num estado que tem 40% de imposto sobre qualquer rendimento seu Exatamente. tem um número gigantesco de nomes para se cobrar, ISS, ICMS, IPI, tudo. Querendo E aí aumentar, né? Querendo aumentar. você acaba tendo uma rejeição a qualquer taxa que venha antes, a Claro. qualquer conceito que venha antes, mesmo que seja um conceito de água. Eu acho que, infelizmente, eu te disse antes da gente começar a conversar, que a escassez vai levar à necessidade. Então, a lei está aí e ela vai se tornar cada vez mais importante a partir do momento. Porque, assim, o que a gente fala para o agricultor, assim, ninguém está penalizando quem faz um bom trabalho. Mas não é todo mundo que faz um bom trabalho, né? Então, são situações que você tem que encontrar uma forma de fazer a cobrança. Mas acho que o conceito maior é assim: você tem um bem público, você gera ganho comercial com esse bem público, consequentemente, você deve remunerar o Estado para que, de alguma maneira, o Estado possa manter esse bem público à disposição de todos. É um conceito meio difícil, porque você tem vários apêndices aí. Será que o Estado é capaz de fazer isso? Será que eu estou pagando para alguém que vai fazer? Pô, se eu não estou fazendo já a minha parte.
São vários conceitos, mas eu acho que é uma evolução, mas é uma lei muito nova, né? Então, estamos É, falando de lei eu que tem 20 pessoalmente, anos. eu concordo com você, mas eu pessoalmente acho que a ideia, tipo uma ideia de crédito de carbono, onde você possa trocar entre as instituições, não necessariamente passando tudo pelo governo, é uma forma mais ágil de se fazer isso, de poder ter um crédito de água, porque você largar na mão do governo sempre dá medo, sempre, porque o governo vai ser burocrático, vai ser menos eficiente, porque é uma natureza de qualquer governo, é assim Sim, que tem que eu funcionar. acho que quando a gente consegue ter o governo só como regulador do processo, sempre é mais eficiente, É mais né? eficiente. Mas Exatamente. A gente precisa criar Criar um mecanismos. mecanismo. Precisa criar um mecanismo, Isso. eu concordo. Porque aí, É. por exemplo, um sujeito que trataria a água, ele teria um crédito contra alguém que está degradando a água, por exemplo. Né? Sim, é isso. O princípio da lei nos leva a isso, né? É, Aí tem aquele negócio do pagamento de serviços ambientais, do PSE. exatamente. Não Algum mensura pagamento, mas isso. o pagamento de serviços ambientais, então, mas ainda assim, mas que fosse não todo o dinheiro sempre intermediado pelo governo, porque senão complica demais, né? Só fosse Sim, regulado. não, eu acho que no bom da coisa seria que todo mundo fosse isento, porque faz algum trabalho. Mas Exatamente. aí é querer um mundo perfeito, né? A Exatamente, o gente, mundo ficou perfeito, acabou a conta. Exatamente, a gente não estaria aqui, de repente, brigando por alguma coisa, né? é exatamente isso. Mas então, ele tem um caminho evolutivo de se gastar menos se você fazer uma regra onde as pessoas vão ter que trocar para melhorar a condição. O raciocínio é bem razoável. Interessante. Sim, A gente tem uma é, proposta, foi a tese da Bruna isso daí, a gente tem uma proposta de fazer esse tipo de trabalho, né? É algo que interessa, né? Para gente andar. Muito bom, muito bom. E você tem experiência em outras áreas da gestão pública, né? Você trabalha até com turismo, né? Saúde, todas essas sim. coisas que está ligado ao meio ambiente, você acaba fazendo. Como é que você acha que esses setores todos, como é que a gente consegue trabalhar em conjunto para melhorar a condição dos recursos hídricos e, claro, com isso, a qualidade de vida da população? Eu fico muito. Eu fico assim meio assustado das pessoas não perceberem de uma coisa básica, né, que a gente acaba falando toda vez, é uma coisa cansativa e básica, né, que 70% de nós somos água. Quer dizer, né, É, poxa, a gente está falando sobre uma coisa que nos constitui em 70%, quando vai ficando mais velhinho, menos pouco, né, vai para 50%, 60%, mas nos constitui. Quer dizer, então esse é uma coisa meio estranha, né, a gente não entender isso. Um dia eu estava conversando, as pessoas, tive uma pessoa que eu conheci que acabou falecendo por conta de câncer, né? E ela ficou bastante tempo sem comer. Aí eu falei para ela o seguinte, que tem um estudo, né, que eu li em algum momento, que se a pessoa ficar 4 dias sem beber água, ela morre. Mas se ela ficar 24 dias sem comer, ela morre. Quer dizer, então, a água é mais essencial do que a comida, porque a água é um alimento. Quer dizer, então, alguns conceitos são meio preocupantes disso, está em tudo quanto é lugar, quer dizer, principalmente na saúde, né? é, Pô, a falta de água é um processo, né? A maioria das doenças que existem é por conta de veiculação hídrica, né? A saúde é isso, é veiculação hídrica, né? Por falta de ter um saneamento mais eficiente, de não ter a água em boa qualidade de potabilidade, quer dizer, então a gente tem tanta a água tem tanta importância no nosso dia a dia, no nosso processo, no turismo. A maioria dos locais em que você acaba visitando, né? Com exceção dos prédios históricos, mas se você vai para uma praia, se você vai para um parque, se você vai para uma montanha, alguns conceitos básicos estão amarrados na capacidade que aquele local tem de dar uma água em boa qualidade, limpa, em boas condições. Quer dizer, então, é difícil de entender como que as pessoas não percebem isso. Quer dizer, então, e aí eu fico pensando o seguinte, vários economistas já falaram isso, né? A gente fica fazendo aí a crise do petróleo, a crise do sei o quê, mas o único elemento insubstituível até hoje, que não foi sintetizado, é a água. é, Quer é, dizer, então todos os outros são substituíveis. Se você não tem energia a partir da água, você pode criar energia a partir do sol, do vento, de várias outras situações. Mas água você nunca conseguiu encontrar alguma coisa para substituir. Então é assim, é pegar o ser humano e falar assim, bom, tira os 70% de água que ele deve ter no corpo e põe alguma coisa e vê se funciona.
se querosene, gasolina, álcool vai funcionar no lugar da água. Quer dizer, então, é meio estranho que a gente não consiga congregar todo mundo em cima desse processo, né? Mas, mas, Mas eu acho que é falta do conceito de ser humano. O problema é que o ser humano conviveu sempre com a água ali, né? À disposição. mas É, eu concordo com você, e eu acho, eu também sempre falo que a gente tem uma situação hoje, a gente pensa em mudanças climáticas e já tem um pânico generalizado em relação ao CO2. O CO2 é muito menos. A gente passou a descobrir a existência do CO2 há menos de 2 séculos, né? Que a gente sabe. Comparado com a água na vida humana, né? Ele é muito mais recente. Então, a gente consegue transmitir para o mundo inteiro um pânico em relação ao CO2, mas a gente não tem essa mesma capacidade de arregimentação de ideias para a água. A gente está numa crise de água mundial, né? é, A situação em vários lugares é catastrófica. E nós, mesmo no Brasil, que tem bastante água, né, que é um país com muita água, a gente também está sofrendo. A gente está vendo os problemas no Brasil, né? Claro, se compara com um país com muito menos água, mas ainda assim a gente tem problemas sérios, seca na Amazônia. porque ela não é bem distribuída, né? E Exatamente. nós fomos criados, né, na nossa época, em que nas aulas de biologia a gente teve conceitos que a água era infinita. A forma que o professor passava para nós era que a água era infinita. Quer dizer, e isso é uma coisa que ficou arraigada aí em várias gerações. Quando você, em vários lugares, quando você fala que a água ela é finita, na verdade, o globo transforma a água através dos vários processos, mas ela é a mesma quantidade. A gente não foi criado assim, né? Quer dizer, então, em minha época, o professor, da forma que eu entendia, a água é um bem que está aí disponível, é infinito, né? E não é bem assim, quer dizer, nós comprometemos todo o processo, seja o processo de contaminação da água que acontece na China, ele vai comprometer todo o globo, não vai comprometer só o Brasil, só a China, quer dizer, então, mas a gente levou muito tempo para ter esse conceito foi criado por várias gerações, né? O processo de educação ambiental, que você trabalha que eu vi com os livros que a Bruna me mostrou, com essa educação ambiental constante, ele tem que ser entendido o seguinte: de uma geração para outra, você tem que manter o conceito. Né? Não é porque você fez um trabalho de educação ambiental hoje, o trabalho de educação ambiental ele sempre será contínuo, Contínuo. formal e informal. Então, ele não. Porque a geração passa. Quer dizer, então, aquela geração pode levar uma bela informação. Nós estamos hoje convivendo com várias pessoas, principalmente quem está há mais tempo no comitê, com várias pessoas que têm essa formação inicial, de que foi criado, está na mente dele. Ó, mas a água não é problema. Quer dizer, isso foi criado, a pessoa nasceu com aquele negócio lá. A gente fica falando hoje que os pessoal mais jovens, né, com 4, 5 anos, as crianças pegam o celular e fazem coisa no celular que a gente não consegue fazer, né? Minhas filhas, elas trabalham, elas põem o cinto, mas eu sou da época que o cinto tinha que ser multado para ter cinto, quer dizer, de É segurança verdade. no carro. Então, É é uma verdade. evolução. A gente ainda tem muita gente ainda no processo de que a água estava aí, disponível, à disposição do ser humano quando ele quisesse. Não é bem assim. Isso não é uma coisa muito fácil de quebrar, mas se quebra com a formação, né? Nessas pessoas. E isso é um processo. Talvez daqui a 30 anos a gente tenha uma melhor consciência das pessoas em relação a essa importância da água. Mas hoje a gente ainda sofre as consequências de. É, Não se, dá para se visualizar que for, as se pessoas. for, se for para aprender só na dor, vai ter que piorar muito para isso aí melhorar. Espero que não seja assim, não. Eu É trabalho porque para você, que não quando seja. compra um copo d'água, você reclama, né? A água é cara. É verdade, é verdade. É um conceito, é um conceito. Bom, como a gente tá, o nosso tempo aqui tá indo para o final, conta para mim aí, você trabalha com isso, vê que avanços você gostaria de ver no Brasil em termos de gestão das bacias hidrográficas? Você já viu muita coisa melhorar, muita coisa que não andou, né? O que que você gostaria de ver? O que que você espera que pode acontecer
ainda na nossa própria geração, né, em relação às políticas públicas, preservação da água, no horizonte que a gente consiga ver. Eu acho que o problema da gestão no Brasil é que não só federal, mas estadual, municipal, e isso vem da cultura nossa, a gente é muito ruim de planejamento, sabe? A gente não é bom de planejamento. Eu sempre falo, eu dei aula de gestão de projetos, e a gente tinha uma situação que dizia que a China, ela perde 3 anos planejando e o Brasil perde 3 dias planejando 3 anos. Então, quer dizer, é assim, o brasileiro ele acha que teve uma ideia, transforma ela num projeto e faz o planejamento e começa a executar no dia seguinte. E, e sempre pensei o seguinte, pô, uma coisa meio assim de falta de planejamento, eu acho que isso tem a ver com toda a gestão. Eu, quando faço projetos, antigamente, agora não, porque é tudo no computador, Sim. mas na hora de. Quando estava na prefeitura, e você tinha que tirar cópia para fazer as plantas, né? E aí o pessoal sempre fala assim, pô, mas a cópia é cara. Eu falei, cara, nós vamos gastar aí R$ 15 para tirar cópia num papel em que nós vamos planejar um projeto. Por mais que a gente risque esse papel e tire 3, 4 cópias, se a gente errar no papel, é muito mais barato do que Do que errar no chegar na projeto. prática. Mas os caras achavam que o papel tirar cópia do papel a planta estava cara. Quer dizer, então, esse conceito, eu acho que a gestão precisa melhorar. Por exemplo, eu faço parte da sala de acompanhamento da represa de Jurumirim. E a Né? gente tem a ONS lá trabalhando dentro dessa sala de acompanhamento, o Operador Nacional do Sistema. O que eu vejo no Operador Nacional do Sistema é uma coisa que eu vejo no município. Ele opera o sistema. Então, ele trabalha em cima de equilibrar o sistema dentro do que ele tem. Não se tem. Tá bom, mas e aí? Nós temos uma crise hídrica. As nossas hidrelétricas, a nossa energia elétrica foi feita em cima de uma matriz hidrelétrica. Uma matriz hidrelétrica criada a partir de grandes lagos. Já não se compete mais fazer isso hoje. Não dá mais você pensar numa Jurubinim, num grande lago, a não ser na bacia amazônica ainda. Mas lá não tem queda suficiente para criar tanta hidrelétrica. Então já não compete isso. E aí você não tem. Eu não vejo o Operador Nacional do Sistema, não vejo o governo pensando em alternativas. Não é que a hidrelétrica deixou de ser importante, esse modelo de energia limpa deixou de ser importante para o processo. Mas é que ele está ficando muito preocupante em relação a atender os nossos anseios. Quer dizer, então nós precisamos encontrar novas alternativas. Mas aí você fica sempre naquela situação de que você está equilibrando o sistema. Você não está planejando. Eu acho que a falta de planejamento é muito grande. E o planejamento brasileiro, ele não peca por não ter excelência no diagnóstico, no melhor prognóstico, no estudo melhor, certo? A gente acaba não fazendo isso, a gente quer ser muito rápido nas ações, e isso é assim, Everton, não é uma questão do governo, tá? É uma questão da cultura, tá? Isso eu vejo em qualquer pessoa, tá? Até em mim, todos, né? O brasileiro, ele gosta da última hora, sabe? A última hora para o brasileiro é muito. Assim, você tem uma situação para fazer, então você tem um projeto para fazer, então você fala, mas eu tenho 60 dias de prazo. Quer dizer, essa fala já te atrapalha. Porque eu tenho 60 dias de prazo, quer dizer, significa que quando estiver faltando, tenho 10, aí então a fazer. E aí, por mais que você tenha grandes ideias para aquele projeto, os 10 dias já ficaram impossíveis de você criar um bom Claro. projeto. Mas isso é a cultura nossa, tá? A cultura do brasileiro em si. Pode ser de outros países também, mas no Brasil é muito grande. Isso serve para qualquer tipo de situação. Então, para você melhorar a gestão, você precisa ter planejamento. É Planejamento. óbvio que acho que o comitê ele poderia ajudar mais se ele usasse melhor as cabeças que tem lá dentro, sem grande comprometimento. Que é óbvio que você está conversando lá com um cara que está produzindo energia, a maior preocupação dele, num primeiro momento, é vender aquela energia. Eu sempre, É. quando fui secretário de obras, uma vez um dono de loteamento veio conversar comigo e ele tentou fazer com que os lotes fossem menores do que a legislação permite,
tentando me convencer com relação a que o lote menor ia vender melhor, ia dar uma oportunidade para as pessoas comprarem. Quem quisesse comprar dois lotes, poderia ter um lote maior. Só que eu falei para ele o seguinte, falei, olha, eu não estou discutindo contigo, cara. Eu não discuto a sua proposta. Até porque você está do outro lado da mesa, a sua função é essa. Eu tenho que entender a sua função, agora tem que entender a minha. Como gestor público, eu acho que não acho importante você ter lote, vender lote pequeno para alguém poder comprar 12 e virar um lote grande. Naquela região, o lote tem que ser maior. Quer dizer, entendeu? Então, quer dizer, você está numa região, você tem os compromissos, mas você tem no comitê uma possibilidade de ter boas ideias. Não adianta você querer fazer um trabalho de recuperação ambiental contando com os municípios, que é óbvio que o prefeito daquele município está preocupado com os 4 anos dele. E não adianta você criticar quem está preocupado com os 4 anos dele. Ele está preocupado com os 4 anos dele, isso é o essencial. Ele pode ser um bom. Ele primeiro tem que ser um bom governador, para depois, um bom governo municipal, para depois ter um pensamento estadista. Se ele tiver um pensamento estadista antes de ser o governo municipal, ele não se reelege. Isso é básico. Porque É, ninguém fica aspirando. E o meio ambiente tem um problema sério, porque quando eu estava aqui, eu falava para o prefeito, que era muito meu amigo, falava assim: ninguém quer plantar árvore em praça. A árvore leva 4 anos para crescer. Você vai plantar uma mudinha, quando ela estiver boa, você não está mais aí. Aí quando fizer sombra, já não é a praça sua, é do próximo. Quer dizer, então, esse processo tem que ser um processo conduzido um pouco acima do dia a dia, dos interesses. Eu acho que interessante, isso falta na gestão, sabe? A é gestão não verdade. tem, a gestão nossa, ela não tem esse entendimento estadista do Olhar, próximo, sabe? olhar o E, futuro, é e verdade. não é uma questão de não ter, entendeu? Porque eu acho que quando os caras criaram o Plano Real lá, há 30 anos atrás, alguns deles tinham um ideal estadista. Pode não ter sido o Fernando Henrique, mas alguns daqueles economistas tinham um negócio de estadista. Não, vamos estabilizar essa economia. Alguns deles devem ter esse conceito. Eu acho que falta isso. Esse conceito estadista para a gente Para a evoluir gente no poder meio enxergar no ambiente. futuro. Porque se a gente Boa. tiver um conceito só do governo, e é óbvio que não vão ter que fazer parte de algumas áreas de discussão, mas com conceito estadista. Não podemos nos tornar um conceito. Porque o governista já está lá com o conceito dele, nós temos que ter o estadista. E para o meio Ótimo. ambiente, para o recurso hídrico, é importante ter um conceito estadista. Senão você não vai conseguir fazer, Não, a porque gente não vai andar. a resposta ela não vai ser na rapidez que essas pessoas precisam, vai ser na rapidez do meio ambiente, né? Muito Eu bom. digo uma coisa para o pessoal agora, eu falo assim, a legislação, o cara fala, a legislação, um dia desse eu fui numa prefeitura, o cara estava consertando o rio, de acordo com ele, estava consertando o rio, na verdade ele estava tornando o rio reto, para tirando as curvas, para facilitar o processo de obra que tinha que fazer do lado, tinha que fazer uma estrada, sabe? Aí eu não estava conversando com o prefeito, estava conversando com uma outra pessoa que falou assim, o prefeito está fazendo um bom serviço. Eu falei, mas a lei permite. Eu falei, não, a lei sempre, de alguma maneira, ela pode permitir, se você olhar ela para um lado ou pelo outro. Mas tem uma lei que ela pode não voltar para esse prefeito, que é a lei da natureza. Ela volta. Pode ser que ele não sofra as consequências dele fazer esse negócio que ele está fazendo no Rio. Não se tira curva de Rio sem que você tenha um problema lá na frente. Mas pode ser que essa lei da natureza demore um pouco. Aí eu falei até para o cara que estava lá na ponte comigo, falei assim, você vê, quanta lei da natureza está voltando agora para a gente passar essas secas, esse sol, não sei o quê, é a lei da natureza, ela vai voltar. De alguma forma, ela vai te dar um Pagando, pagando. retorno no que você fez. É isso. Legal, legal, ótimo. Gostei. Essa sua história de pensamento de estadista é muito, muito bem-vinda, muito nobre. E ela é ótima para a gente poder encerrar o nosso papo aqui, que está muito bom, mas o nosso tempo está esgotado. Gostaria de dar Tá os certo. parabéns aí para você, pelo trabalho que você fez, que você está fazendo. As suas posições são muito, muito importantes, que eu compartilho de grande parte do que você falou. Eu não sei todo o resto que você tem trabalhado, mas o que você falou aqui, você tem muita razão, muito bom senso. Parabéns pelo trabalho, obrigado novamente por ter participado do nosso programa. Um Obrigado abraço, por vocês, pessoal. que a A gente gente possa ter várias parcerias no futuro aí e conviver bastante. vamos nos esforçar para isso, pode ficar tranquilo. Gente, eu tive aqui o Marco André de Oliveira, engenheiro florestal, faz um trabalho sensacional no comitê. Hoje ele é vice-presidente do Comitê de Bacias Hidrográficas Federal do Rio Paranapanema. Tá? Muito obrigado, Marco André. Obrigado. Parabéns pelo seu trabalho. Falou. Um abraço. Um abraço.